Olá, meu querido e minha querida, seja bem-vindo ao canal da Comunidade Cristã Nova Aliança. Que essa palavra fale ao seu coração. Aleluia! Mais um culto de homens, mais um culto abençoado pelo Senhor Jesus. Quem crê dessa forma, diga amém. Tenho certeza que o que o Senhor vai fazer conosco já está fazendo e vai continuar fazendo. Diga assim comigo: Deus trabalha de dentro para fora. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você muito importante. Quando os posicionamentos que Deus espera de mim e de você como sacerdote são alinhados com a palavra de Deus, assim, há um despertar no mundo espiritual de coisas muito boas do céu. Quando nós nos posicionamos no lugar de brechas, ou seja, tentando reconstruir e construir aquilo que de alguma forma foi perdido, no mundo espiritual há algo maravilhoso acontecendo. Porém, todavia, entretanto, do que é bom que está acontecendo, o contrário também é verdade. Sempre quando nós nos movimentamos dentro da direção que Deus tem dado, sempre o contrário também é verdade. E o que é o contrário? Vou dizer algo para você: o cansaço, a fadiga, a mesmice, sabe, a comparação, poxa, mas isso, aquilo, outro, sempre vai vir. Ainda mais quando nós decidimos, como homens, como sacerdotes, como herdeiros daquilo que Deus nos deu como autoridade na terra, deu a nós. Quando eu e você nos posicionamos na nossa casa, no nosso trabalho, dizer assim, não, eu vou para um culto de homens, meu irmão, o inferno fica oriçado, as coisas não acontecem, sabe, vem tudo que não poderia acontecer, acontece, para que nós não estejamos aqui. Por isso, eu quero dizer para você que você estar aqui é uma vitória, é algo precioso, é algo que tem que ser aplaudido, é algo que tem que ser dito, é algo que tem que ser valorizado. Porque por mais que passe pela sua vontade de estar aqui, a primeira vontade foi dos céus. Deus te trouxe aqui nessa noite. Quem crê nisso, diga glória a Deus. E dentro daquilo que nós estamos falando, dentro daquilo que foi o tema, e é o tema destinado para essa noite, eu quero pregar em cima dele, que quer dizer exatamente isso: pais presentes, filhos um presente. Irmãos, talvez você que não é pai, talvez que você ainda está nesse processo de conquistar o filho, ou aqueles que estão no processo, é muito importante nós compreendermos algumas verdades daquilo que o Senhor nos entrega. Preste bem atenção, tudo que eu faço na terra, ela é fruto de alguém que foi liberado uma palavra no passado. Eu falei sobre isso domingo passado, se eu não me engano. Eu disse sobre isso que o legado, ele não tem a ver em constituir bens. O legado não tem a ver com deixar uma estrutura apenas. Quando se fala de legado, está falando de algo que você deixa em pessoas. E a palavra do Senhor deixa claro que esse é o propósito de Deus para mim e para você. Paulo diz assim: da forma como recebestes, vivei nele. E quando você vai estudar a palavra de Deus, você vai ver que Deus, ele tem a sua escala prioritária. Deus, ele fala através de Cristo, que Cristo é a cabeça da igreja, assim como o marido é o cabeça da mulher. E nós vemos, de alguma forma, isso sendo distorcido ao longo dos anos, de uma forma muito assim, sem atentar, sem perceber para isso. Diga assim comigo: se eu tenho filhos, diga forte, se eu tenho filhos, Deus me escolheu por um privilégio de cuidar da sua herança. Primeira coisa que nós precisamos entender, eu e você precisamos entender isso, que os filhos não são nossos. Às vezes nós pensamos, não, os filhos são nossos, não, os filhos são do Senhor Jesus. Ah, mas eu estou cuidando dele para mim. Irmãos, você não é capaz de livrar os teus filhos, por exemplo, quando ele não está dos teus olhos. Mas o Senhor livra os teus filhos. Quem crê nisso, diga amém. Porque o pai, ele faz isso. O pai, ele protege. O pai, ele dá proteção, ele dá provisão, ele dá destino. Porém, nós precisamos entender isso. Os nossos filhos têm muito mais tempo, ainda mais nos dias de hoje, em que qualquer coisa coloca na creche, qualquer coisa faz isso, qualquer coisa faz aquilo outro. A gente já coloca na mão de Deus, a gente transfere isso. Então, se eu não entender que os filhos são do Senhor em primeiro lugar, eu vou achar que são meus.
E aí vai acontecer alguma coisa e eu vou me pagar, eu vou me frustrar, eu vou ficar dizendo que eu estou errado e tudo mais, e não é assim. Entenda algo, quando você compreende o seu papel nessa construção de pessoa fundamental na vida dos seus filhos, isso muda todo o destino dele. E eu quero falar sobre isso nessa noite, que pais presentes, o filho é um presente. E não adianta a gente fugir disso, não, mas o meu filho, mas isso, aquilo, outro. Irmãos, diga assim comigo, responsabilidade é responsabilidade. Culpa é culpa. Ah, mas isso, mas aquilo, isso, aquilo, outro. Irmãos, eu louvo a Deus pela vida do meu pai na minha vida. Eu tive um privilégio que talvez poucos na face da terra têm, de que quando meu pai aceitou Jesus, eu cresci num ambiente cristão. Mas em nenhum momento isso me protegeu, sabe, aonde eu nunca errei, aonde eu nunca fiz coisas que entristeceram o Espírito Santo de Deus. Até os meus 18 anos de idade eu vivi o Deus do meu pai, tudo era o Deus do meu pai, eu não tinha a minha experiência com o meu Deus. E com meus 19 anos de idade eu tive uma experiência que Deus se revelou a mim, e eu entendi que era isso que o Senhor tinha para a minha vida, embora a palavra liberada ecoava sobre a minha vida e da vida dos meus irmãos, que nós seríamos uns homens segundo o coração de Deus, que nós teríamos direção pelo Senhor. Isso sempre foi orado sobre nossas vidas. Então, o meu pai presente me trouxe o quê? Aquela questão que eu não vou falar sobre isso. Provisão, proteção e o quê? Destino. A maioria dos pais hoje em dia, o que eu entendo, irmãos? Eles não passam porque não aprenderam. Teve muitas coisas que meu pai não passou para mim, não foi porque ele não quis, é porque ele não soube fazer. Mas em nenhum minuto isso tem que ser um motivo para atrapalhar o que Deus quer fazer. Preste atenção ao que eu quero dizer para você nessa noite. Se você é um homem que hoje olha para os seus filhos e diz assim, pois é, eu poderia fazer diferente, deixa eu te dizer, talvez você fizesse diferente, mas o dia de hoje determina a sua diferença na vida do seu filho. Ah, mas eu não tenho mais, meus filhos nem me escutam, nem me falam mais, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Até você conhecer algo, você caminhava de uma forma. Mas a partir do momento em que você conhece, preste atenção, a responsabilidade de fazer o que é certo passa por você. Ah, mas sabe, os meus filhos é desse jeito, meu filho é daquele jeito. Mas a questão é o seguinte, o que você tem errado? E aí dentro desse ambiente, Deus traz uma direção correta daquilo que tem que ser feito. Preste atenção, a palavra do Senhor fala de muitos homens. Muitos homens. O primeiro deles, eu vou entrar daqui a pouco, é Abraão, que é o nosso pai na fé. É um homem que é considerado até hoje alguém que nunca teve a fé que esse homem teve. Porque ele se posicionou em algo que não teve alguém dizendo para ele o que ele tinha que fazer. Mas ele creu numa voz. Automaticamente, Deus deu a ele o quê? Uma premissa chamada Isaac. Preste atenção, quando eu me posiciono dentro daquilo que Deus espera sobre mim, a minha geração também vai além. Porque hoje eu e você, nós somos frutos e filhos de uma geração que entende quem Deus foi pai. De Abraão, de quê? Isaac e Jacó. Isso é legado. Isso é entender que tudo que você faz tem que ter um começo, um meio e fim. Abre comigo, por favor, em Salmos 112, versículo 1 e 2. Salmos 112, versículo 1 e 2. A palavra do Senhor deixa claro algo interessante. Esse texto me chamou muita atenção. Salmos 112, do versículo 1 ao 2. Diz assim, aleluia, aleluia. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Versículo 2. A sua descendência será o que, irmãos? Poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Preste atenção aqui. O homem que se compraz nos mandamentos do Senhor, a sua geração será o que? Poderosa. Será uma geração que compreende a verdade da palavra de Deus. Um outro texto bem interessante, está mais para frente, Salmo 127. Esse é o mais conhecido de todos. Do versículo 3 ao 5, diz assim, Salmo 127,
do 3 ao 5. Olha o que eu falei agora há pouco. Primeiro, herança do Senhor são os... Vamos repetir de novo? Herança do Senhor são os... Aí olha só. O fruto do ventre, seu galardão. Versículo 4. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Versículo 5. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Preste atenção, irmãos. Nós estamos falando de um legado. Nós estamos falando da figura paterna presente na vida dos filhos. Você quer ter filhos como presente? Seja presente na vida deles. Pastor, mas isso tem sido para mim difícil nos últimos dias. Para mim tem sido algo ruim, porque, sabe, os meus filhos... Irmãos, bote a mão na cabeça assim e diga assim: eu repreendo em nome de Jesus. Bota assim: repreendo em nome de Jesus. Essa mentalização que já é tarde. Irmãos, a misericórdia do Senhor, ela alcança nossas vidas. A misericórdia do Senhor, ela triunfa sobre o juízo. E não é porque você não sabia que agora você sabe, você não vai praticar. É tempo, irmãos. Nós vivemos uma geração que a cada dia que passa, ela está sendo depravada. Ela está sendo, sabe, corrompida pelo mundo, por aquilo que o diabo quer. E muitas vezes nós, como sacerdotes, como homens de Deus, que até conhecemos o que a palavra diz, a gente se curva àquilo que não é de Deus. Clame pela misericórdia do Senhor. Não se coloca no lugar de autoritarismo, no lugar onde você só se coloca como você tem a razão. Não é assim que funciona. Diga assim comigo: filhos precisam ver em nossos olhos o nosso amor. Você precisa olhar para o olho do teu filho e dizer assim: filho, é isso. E detalhe, irmãos, preste bem atenção aqui. Quando se fala de geração, não espere do seu filho fazer aquilo que você tem que fazer. Porque a geração é geracional, já está dizendo. Ou seja, quem está atrás de mim me conecta na frente. A minha responsabilidade é conectar o Israel e Isabel. Tudo que o meu pai tinha que fazer, ele já fez. E se não fez, tem que fazer. Assim como eu também. É conexões. Geração é responsabilidade de quem é mais velho, nunca de quem é mais novo. Quando você espera um posicionamento do seu filho, você tem que entender que você não ensinou isso. Talvez ele hoje tenha um coração do que é, por causa que você não se dobrou a esse entendimento. Quantos estão entendendo o que eu estou falando em nome de Jesus? Mas o meu pai, a mim, isso, aquilo, outro. Irmãos, isso diante de Deus, entenda isso que eu vou falar em nome de Jesus. O sangue de Jesus cobriu tudo. Jesus na cruz do madeiro, ele se posicionou num lugar de reparação. E ele nos deu o quê? Essa possibilidade. Diga comigo: Deus me deu, através de Cristo Jesus, a possibilidade concreta, real, de uma nova vida. Inclusive com os meus filhos. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Por isso que pai presentes, filhos um presente. Irmãos, eu digo nessa noite, para quem está me vendo pelo YouTube, quem vai ver essa ministração, e para quem está aqui, sabe o que eu entendo? A palavra do Senhor deixa claro que existe um olhar de Deus sobre a terra procurando adoradores. E sabe o que atrai o coração de Deus? Um espírito quebrantado e um coração contrito. A palavra do Senhor diz que Deus, ele rejeita, ele se opõe a um coração soberbo. A soberba no coração do homem, de grandes homens de Deus. Não, é meu filho que tem que vir comigo. Não, irmãos. Conexão geracional. É os mais velhos que consertam as cercas. Vocês estão entendendo? Quem construiu a cerca foi os mais velhos. Os mais novos têm que acompanhar. Mas quem tem que resolver as coisas é quem está chegando. Quantos creem nisso? E eu quero falar sobre 3 homens nessa noite. Um deles eu já falei. Abre comigo em Gênesis capítulo 12. Do versículo 1 ao 3, é um texto muito conhecido. Você que conhece a palavra de Deus sabe disso. Diz assim, Gênesis 12, versículo 1 ao 3. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei.
Versículo 2. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias diga assim comigo, um pai. Irmãos, dentre tantas coisas que você pode tirar da vida de Abraão, você vê com ele que ele é um homem fiel. Ele é um homem que entendeu essa verdade. E quantos de nós, dentro da nossa casa, no que diz respeito às palavras de Deus, nós estamos sendo o quê? Infiéis. A palavra de Deus diz que nós temos que nos posicionar dessa forma, dessa maneira, mas a gente dá o nosso jeitinho. E nós esquecemos que os nossos filhos, eles continuam, como diz em Salmo 127, as nossas flechas. Nós estamos lançando. Quando vem a infidelidade com as coisas de Deus, irmãos, nossos filhos estão vendo. E Abraão permaneceu fiel a uma palavra. Outra coisa que eu entendo da vida de Abraão também é essa obediência, porque a palavra do Senhor diz que ele pegou, se levantou e foi. Ele foi submisso a uma palavra. Ele deu uma prevaricada porque era para ir sozinho, ele pegou e levou Ló. Mas ele, como diz a história, ele pegou e disse, não, é para lá, então eu vou. E a palavra deixa claro um parênteses aqui, sai da tua terra e da tua parentela. Situações emocionais, que é o ambiente familiar. Sabe aquela história assim, não vou sair do pé da minha família porque, né, nós estamos tudo aqui. Está tudo os Lima aqui, então nós vamos estar juntos, né? Os Oliveira, está tudo aqui. E outra coisa da tua terra, sabe o que é? Nome, irmão. Não, eu tenho um nome aqui, eu compro qualquer coisa no nome do meu avô, tataravô. O prestígio. Irmãos, quando Deus quer tratar com uma pessoa, você tem que sair disso. Que tantas coisas isso atrapalha a vida de um homem. E ali, formando uma geração. Deixa eu dizer algo para você. Abraão, ele era um homem submisso a Deus. Irmãos, um homem que ouviu uma palavra de uma voz, que até então ele não sabia, e saiu e foi para um lugar, irmãos, não tem outra explicação se isso não é submisso a Deus. E cheio de fé. Quantos pais chegam em casa, abrem a sua boca e só sai morte. É porque está ruim as coisas, porque está ruim desse jeito, e a família toda vendo. E os filhos vendo, os filhos ouvindo. É porque meu pai está, meu pai, é meu, é verdade. Aí chega na escola perto do amiguinho, sabe o que ele vai falar para o amiguinho? Tá ruim, né? Como é que está lá na tua casa? Mas meu pai disse isso, meu pai disse aquilo. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Na vida de um filho, na vida, no ambiente espiritual, tudo aquilo que você fala tem poder. Quem crê nisso, diga amém. Por isso que a gente bate aqui nesse altar no sentido de pregar a palavra de Deus. Fale vida. Não pode sair duas coisas da mesma fonte. Ou é água doce, ou então desgrengola tudo, como diz outro, e sai água amarga. Não adianta você estar se movendo pelo teu contra-cheque, porque agora sobrou 10 mil reais, então Deus está comigo. Sabe o que acontece, irmãos? Se for para reclamar ou para murmurar, faz só você e Deus. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, não deixa a janela aberta, entra sozinho e começa a dizer assim, Deus, pô, a situação está difícil. Menino bateu, não, está tudo bem, meu filho, está tudo certo, está tudo tranquilo. Sabe por que tem pais que não têm os filhos mais no caminho do Senhor? Porque só falam que igreja é problema, só reclama, só fala da vida dos outros, só fala do pecado dos irmãos, abre a boca para dizer isso, aquilo, outro. Você acha que um filho vai crescer querendo estar na igreja, irmão? Claro que não. Abraão ficou o quê? Quietinho. Sabe o que Deus deu para ele? Diga comigo assim, ó. Um homem de Deus vê seu filho levar um legado. Isaac experimentou de algo que nem nos seus melhores sonhos ele imaginaria que ia acontecer. Deus dando uma palavra para o seu pai, pega teu filho e vai para o monte. E o menino, pai, vamos lá? E quando a palavra do Senhor diz que Isaac estava lá, não sei se ele estava de olho aberto, não estava, mas estava esperando o golpe, né?
Você não vê Isaac reclamando, não, eu não, bota um empregado aí. A Bíblia não fala isso. Não teve um, não pai, não, já se viu isso, pai? Ele confiou no Deus do seu pai. Você está entendendo a diferença de um pai presente? O teu filho vai ser um presente, porque ele vai ver na sua vida aquilo que você está experimentando. Isaac eu não. Fosse qualquer um que não tem, saía correndo. Mas ele ficou quietinho, sabe por quê? Porque o seu pai falava do Deus que ele servia. Fé, diga para a pessoa, irmãos, é fé. Nós precisamos movimentar as nossas casas em fé. Você precisa dizer para o seu filho o seguinte: filho, Deus vai fazer. Não é de olhar assim, pois é, nós temos um presidente. Você não pode abrir a sua boca e dizer, não, porque agora está tudo. Não está, irmãos. Não está, nós somos filhos de um Deus vivo que não deixa nada acontecer com os seus. Não pode abrir a boca. Pois é, meu filho, é porque, pai, vamos comprar. Meu filho, hoje nós não temos, mas Deus vai dar a condição e nós vamos ter em nome de Jesus. Não é? Meu filho, aqui, papai está desse jeito, sabe como é que é a condição hoje em dia? Está tudo assim, meu pai não está. Irmãos, você não é criar teu filho numa bolha que ele não sabe a realidade, não é isso. É você levar ele a uma verdade. Você está entendendo? Tira o teu filho da realidade que você está vivendo e coloca ele numa verdade soberana de Deus. É isso que é o papel de um pai, resgatar o coração do filho nesse lugar. Filho, deixa eu te falar, essa realidade que você está vivendo aí, está doendo, né? Mas deixa eu te mostrar o que Deus tem para nós. É assim que funciona. Pai presente gera o quê? Filhos que são um presente de Deus. E eu profetizo em nome de Jesus, irmãos, sobre nossas vidas, eu me coloco diante disso, a graça e a misericórdia do Senhor. Nós não somos melhor do que ninguém, irmãos. Nós não somos melhor do que ninguém. Ah, pastor, mas não, irmãos. Eu tenho um casal de filhos que eu profetizei e pedi para o Senhor. Eu tenho lá, dia 5 de março de 99, desenhei. Pedi para o Senhor que quando eu casasse, eu queria um casal de filhos. Eu coloquei lá o Israel e a Isabel como primeiro e a Isabel em segundo. Está desenhado para ninguém dizer assim, essa conversa tua está lá. O papel guardado. Deus me deu. Agora a responsabilidade de eu pegar eles e lançar é aos pés do Senhor. Não é ao pé de uma igreja, não é um cargo na igreja, não é nada disso. É aos pés do Senhor Jesus. Eles têm que temer a Deus em primeiro lugar. Depois é a vida dele com Deus. Sabe outro homem também? Abre comigo em Mateus capítulo 1, versículo 19, por favor, Douglas. Desculpa, Márcio. Aqui é um dos homens mais marcantes, irmãos, e pouco falados na Bíblia. Que é o grande e poderoso, eu ia dizer grande e poderoso não, mas o grande, maravilhoso homem de Deus chamado José. Pai de Jesus. O versículo continua, Mateus capítulo 1, versículo 19, Márcio, perdão. Mateus 1, 19. Diz assim, mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Olha só, versículo 20. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e lhes porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Versículo 22. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Versículo 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Olha aqui para mim, irmãos. Tem coisas que Deus faz e a gente não entende. Mas, por exemplo, assim, tem tantas coisas que no ambiente de pai, a paternidade, ela é um lugar que você precisa entender que os nossos filhos, eles são essa referência, eles veem nós como referência. Você sabe disso. E quando você vê, por exemplo, assim, José,
No primeiro momento dizendo assim, não, peraí, vou soltar de madrugada, como quem diz isso aqui, porque eu não tive com ela, e na lei isso permitia. Quando não há ato sexual, você pode abandonar. Biblicamente isso é permitido. Não teve na núpcia, peraí, não é minha? Então como é que pode? Agora, um anjo apareceu e disse assim, José, presta atenção, o que aconteceu com ela é diferente. O que me chama a atenção na vida de José é que sabe o que ele fez, irmãos? Cobriu isso. E quantas vezes eu e você, dentro da nossa casa, nós descobrimos as coisas para os nossos filhos? A gente, num ambiente muitas vezes de retaliação, a gente pega e fala, é porque isso, porque aquilo outro. Irmãos, eu sou um exemplo que eu nunca vi meu pai brigar com a minha mãe na minha frente. Até hoje. Não vi isso. Eu não sei o que é meu pai discutir com a minha mãe. E infelizmente, isso é uma coisa que eu acabo não fazendo. Muitas vezes eu discuto com a Priscila na frente dos meus filhos. E eu tenho que ir lá. Israel e Isabel, me perdoa. Porque eu fiz algo que não era correto. Estou confessando para você algo que eu confesso. E isso não é, para mim não é problema nenhum. Porque eu não sou melhor do que ninguém. Pelo contrário, eu quero estar debaixo da misericórdia do Senhor sempre. Mas José fez o contrário. José pegou e disse assim, não, peraí, vamos dar um jeito por aqui. Sabe o que eu entendo disso, irmãos? Isso fala de sabedoria. Porque o anjo não disse o que ele tinha que fazer, só disse o que ia acontecer. Ele pegou e disse, não, peraí, eu vou para tal lugar. Eu vou colocar ela em tal lugar. E lá vai se cumprir todas as promessas. Diga assim comigo, quando eu sou sábio, através das minhas atitudes, o Senhor me dá presentes maravilhosos. José, com essa atitude, irmãos, ele teve o privilégio de cuidar de Jesus. Porque todo mundo fala que Jesus era um menino. Não, irmãos, com 12 anos ele já estava ensinando doutores. E não nasceu junto com ele um chip, entendeu? Do céu. Ele teve um pai que ensinou para ele as coisas. Ele teve um pai que disse sobre a palavra de Deus. Ele teve um pai que mostrou o que era certo e o que era errado. José era um homem íntegro. Irmãos, às vezes a gente quer tantos dons, né? Ah, como eu queria falar em língua estranha. Ah, como eu queria ver anjos. Ah, como eu queria, irmãos, isso tudo é lindo. Mas o que atrai o coração de Deus, sabe o que é? É você ser um pai íntegro e dizer assim, meu filho, tu é minha flecha. O meu primeiro ministério é te lançar aos pés do Senhor. Seja digno. Entenda o que Deus espera. Deus vai fazer outras coisas. Irmãos, cuidar dos nossos filhos atrai a presença de Deus. Sabe por quê? Porque ele é herança do Senhor. Os filhos são herança do Senhor, não é nosso. É dele. E José teve esse privilégio de encontrar no coração de Deus, ser digno de cuidar de Jesus. Jesus começou o ministério dele com 30 anos. Antes, meu irmão, aí eu deixo a tua imaginação para pensar o que Jesus passou e quem foi José na vida dele. Quem crê nisso, diga amém. Uma história também que me chama muita atenção, Marcos capítulo 5, do versículo 21 ao 23. Marcos 5, do 21 ao 23, diz assim, tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. Diga comigo, Jairo. E vendo o profeta, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou, minha filhinha está morta, vem e impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Preste atenção aqui algo, irmão. Depois você pode ler o contexto. Esse texto de Marcos 5 é fantástico, porque tem todo um contexto espiritual, uma ligação, enfim, a mulher do fluxo de sangue. Depois você medita sobre isso na casa. Mas me chamou a atenção que o maioral da sinagoga, ou seja, um cara que era, patente alta, se jogou nos pés de Jesus e disse assim, eu preciso, por amor à minha filhinha,
por amor àquilo que o Senhor me deu para cuidar. Lógico que ele não disse que ele tinha esse entendimento, não é sobre isso. Diz da atitude dele, de um homem que, cheio de fé, fez o que tinha que fazer para que a salvação encontrasse a vida da sua filha. Mas na frente, você pode depois ler em casa, você vai ver que ele pegou e disse assim, não quero ir com todo mundo, só quero ir com alguns, vem cá. Chegou na casa, pegou só a mulher, fecha a porta. Pegou na mão dela e disse assim, Talita cumi, levanta, vem cá, você vai viver. Sabe o que eu entendo disso, irmãos? Você como pai, se o teu filho, eu falo isso agora no Espírito, em nome de Jesus. Se você hoje tem tido o teu filho no lugar onde você acha que ele está morto espiritualmente, a função é sua de chegar lá e levar Jesus para ele. Não é dos outros. Não deixa que os outros falam. Não, é você que tem que refletir Jesus na vida dos teus filhos. É você. Eu vou fazer o que tem que ser feito, mas Jesus vai na minha casa. Jesus vai na minha casa. Se eu estava fazendo coisas erradas, eu vou parar, porque Jesus vai vir aqui e vai tirar minha filha desse lugar, ou meu filho, seja qual for, e eu vou trazer Jesus aqui. Quantos estão entendendo o que está sendo ministrado nessa noite em nome de Jesus? É isso que você precisa entender, que um pai presente são filhos presentes. É assim que Deus faz. Ah, pastor, mas irmãos, eu falo isso, irmãos, com todo temor e tremor, porque eu entendo que os filhos têm suas decisões. Amém. Glória a Deus por isso. Sinal que eles estão vivos. Só acerta quem errou primeiro, irmãos. Você tem que entender que tudo é aprendizado nas nossas vidas. Até Paulo diz assim, é necessário que tenha a lei para a gente dar valor na graça. É todo um contexto de balanceamento. Agora a importância é qual voz eu estou ouvindo mais. A voz do acerto ou a voz do erro? Não é matando ninguém que você vai se sentir melhor. Pelo contrário, é se sujeitando ao amor de Cristo. Lembra que eu preguei domingo? Nisto conhecereis que verdadeiramente sois meus discípulos. Se amar uns aos... Começando de casa. Eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. E dentro desse ambiente que Jairo trouxe Jesus para casa, fez o que tinha que ser feito. Abre lá no mesmo capítulo de Marcos 5, do 21 ao 23. Marcos 5, do 35 ao 43, para terminar a história, para os irmãos entenderem. Diz assim, falava ele ainda, quando chegaram alguns à casa, olha só, do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Versículo 36, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Vamos ler junto? Só a última parte, 1, 2, 3 e não temas, crê somente. Quantos estão entendendo o que o Senhor tem falado para nós nesses dias? Irmãos, é nosso papel, é nossa função. Pastor, mas eu não sou nem casado ainda, não tenho filho. Não interessa, irmão, vai aprendendo. Vai aprendendo. Principalmente como não fazer. Maravilha do céu, que essa palavra esteja firmado no seu coração e que a partir de agora, então, você faça dela resplandecer dentro do seu coração. Um beijo, Deus te abençoe e siga o nosso canal para mais conteúdos para abençoar a sua vida, sua casa e toda a sua família.